Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã, mais uma live da comunidade, como sempre aqui. Todo santo dia estamos aqui ao vivo para acompanhar os mercados e ver o que há de interessante, o que aparece de oportunidade com o mesmo operacional. Bom dia para todo mundo. Então vamos embora, hoje é segunda-feira e hoje a gente começa a semana que tem tudo para ser e é, né, a semana mais relevante dos últimos tempos. Eu digo dos últimos tempos aí para a gente contextualizar que deve ser a semana de maior expectativa aí desde o começo do mês, desde o meio do mês passado, assim, que é o dia do FOMC, que é dia 17, portanto, depois de amanhã, também conhecido como quarta-feira para os mais íntimos, vai ter o FOMC, que vai ter o tão esperado reajuste na taxa de juros americana, que deve ser de 4,5 para 4,25. Então, essa é a expectativa no mercado. A gente não se apega a esses aspectos aí técnicos, mas o que é importante a gente observar é como o mercado vai se comportar e entender o contexto da semana para a gente não sair operando de forma desmedida, tá? E eu vou colocar aqui a semana inteira enquanto parâmetro para a gente olhar o calendário. Hoje é segunda, né? Portanto, aqui, ó, Monday. E aqui a gente percebe que hoje não tem nenhuma notícia relevante aí, de fato, de pasta vermelha nem nada assim. Portanto, um dia para a gente tomar cuidado. Amanhã tem notícia, então já é um dia um pouco melhor. E quarta tem o tão esperado FOMC, que se tivesse uma cor mais vermelha do que o vermelho, seria essa pasta aqui. E quinta a gente tem notícia, enquanto sexta aí já está um dia mais lento. Então, só para a gente ter um parâmetro aí para a gente acompanhar a semana com a cautela que ela merece, mas também com o apetite ao risco que é inerente e que precisa acontecer no mercado, beleza? Começando a análise sempre pelo euro, por mais que esse seja um ativo que a gente não opera, já tem. A última vez que eu operei foi dia primeiro, então já são 2 semanas. Hoje a gente comemora 14 dias aí sem operar o euro. E a gente comemora, não que seja algo maneiro, né? Estou marcando aqui em parâmetros de tempo. E a gente vê aqui a reação compradora iminente. Assim, eu fico um pouco com o pé atrás com esse movimento, porque essa pernada de alta, ela foi sendo feita de uma forma um pouco estranha no semanal, né? Ele foi subindo devagar, 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 mas ao mesmo tempo todas as capturas que eram necessárias já foram feitas. Eu, inclusive, achei que depois do terceiro toque a gente buscaria aqui embaixo. Isso não aconteceu. Então aqui o viés é a continuidade de alta, alta infinita. Acho que o euro tem tudo para fazer um movimento bonito, a não ser que, como a gente sabe que tem um fator extra classe essa semana, digamos assim, pode ser que ele desenvolva uma pernada de baixo absurda e venha aqui para cá. Pode fazer isso, inclusive, faz sentido até, né? Se a gente observar, porque ele está subindo, mitigando, e ele abre pela segunda semana consecutiva, tá vendo? Isso aqui é a segunda passada. Essa é essa segunda. Então, pela segunda semana consecutiva, na segunda-feira, ele vai e abre capturando essas máximas, que eu acho curioso. Mas para hoje, eu vejo aqui um viés mais comprador mesmo. Se a gente olhar aqui as sessões, a gente percebe que a Ásia acumulou bem. Londres, depois que abriu, junto com a abertura de Nova York, levou o preço lá para cima. E agora a gente acabou de estabelecer aquelas que são as máximas do dia até então, capturando aí essas máximas de terça de manhã. Ai, caramba, tô com uma câmera aqui no pé do nada. Mas capturando agora essas máximas de terça-feira de manhã. Então, ó, deixa eu até marcar aqui para a gente ter como parâmetro. Que são máximas, por mais distantes que sejam, que podem gerar aí alguma reação, ó. Deixar mais bem marcado aqui. Perfeito. Então, perceba que o preço foi exatamente nessa região. Olhando pelo de 4 horas, não tem nenhum ponto de interesse aqui para a gente demarcar. Estava vendo se haveria alguma coisa. No de 1 hora, a gente pode usar esse invertido aqui, comprador, que eu acho que ele é mais refinado. Deixa eu puxar só ele pro. Pronto. Agora eu só preciso ajustar para ficar do tamanho correto. Tanto a gente conseguir acompanhar aí essa região de preço de forma mais precisa. Perfeito. Esse aqui é o Fair Value Gap de 1 hora. Perceba que foi exatamente nele que o preço reagiu. Eu procuraria, eu procuraria aqui por uma continuidade de alta, tá? E esse Fair Value Gap pode agir como um fator de confluência. E aqui no de 1 minuto, eu vou marcar, como sempre, o primeiro Fair Value Gap depois da abertura de 8h30 do mercado, que seria esse daqui. Então a gente tem esse daqui com uma confluência que, na minha visão, seria excelente de se ter compradora.
E aqui outra, né, que é o primeiro Fair Value Gap depois da abertura do mercado à vista, lá de Nova York. Beleza? E a gente tem aqui a abertura de Nova York, né, que é o pessoal chama também de Midnight Opening. Assim, não tem nem por que a gente demarcar lá embaixo, porque o preço ainda está muito distante, né? Mas olhando pela lógica do prêmio de desconto e entendendo o contexto aqui, né, que é ontem a gente abriu aqui, ó, o mercado abriu aqui, ele acumulou, capturou para baixo, depois expandiu para cima. E a gente poderia sim buscar aqui para baixo, também pode ser um movimento viável. E de novo no euro eu fico bem conflitado aí, porque ao mesmo tempo que no micro me parece convincente uma lógica compradora para pegar uma continuidade, no macro, né, olhando time frames maiores, a gente vê uma possível reação vendedora também como algo plausível. Então, se eu fosse operar aqui, coisa que eu não acho que vai acontecer, mas se eu fosse operar, e se eu for operar aqui, eu gostaria de ver, já que ele já manipulou mínima de Nova York, por mais que seja recente, eu gostaria de ver ele saindo dessa região, retestando aqui, o que pode gerar uma compra, e aqui também tem outra região que pode gerar outra compra. Então, temos aí duas regiões possivelmente geradoras de compra. E agora vamos para o nosso queridinho aqui, o mercado americano. A gente vai começar a análise pelo mais distante possível, depois vai refinando até o menor. O mensal é alta infinita, tal como o semanal, que já se encontra em máximas históricas. Eu não gosto, não é uma coisa que me deixa muito confortável operar o mercado que, inclusive, já fez o movimento principal do dia, né? Porque ele já expandiu forte para cima. Então aqui não há nada o que fazer que não esperar a abertura e ver se a gente consegue alguma coisa. Eu achei impressionante como que depois da abertura de ontem, né, de domingo, ele foi subindo devagar, capturou exatamente na máxima de sexta, veio capturar na mínima desse range aqui, portanto, isso aqui é manipulação, isso aqui foi a acumulação e aqui está sendo a distribuição. Então, a gente vê aí o Power of Three, o Acumandis também, que eu chamo, de uma forma muito bem expressa, e o mercado desenhando muito bem esse movimento, o que torna o nosso trabalho um pouco mais difícil, porque ao mesmo tempo que ele já acumulou e subiu, portanto, o movimento comprador é o mais lógico e o mais provável, também existe um espaço enorme para ele cair, tendo em vista todo o movimento de alta que foi feito sem correção. Ó. Se a gente pegar aqui, desculpa que eu espirrei aqui. Se a gente pegar o movimento de sexta-feira, é porque isso aqui foi uma acumulação bem bonita, né? Olhando dentro desse contexto. Mas até então, deixa eu ver, as máximas eram essas. Então, não é nenhum absurdo dizer que essa região aqui não foi testada e só subiu direto. E agora, olhando no contexto maior, a gente tem aí os 50% como uma região de possível reteste. Eu não acho que isso vai acontecer agora. Eu acho bem complexo por isso. Você operar o mercado hoje. Porra, me encheu do saco aqui me ligando. É, então, fica aí o contexto para a gente observar. Uma alta irretocável, porque só sobe e quando cai, cai pouco. Mas isso abre espaço também para uma possível retração. Então, é aquilo, né? O mais óbvio é subir, mas também tem lógica para cair. Então, vamos esperando aí com muita calma, torcendo. E assim, a torcida aqui, não, eu não falo de uma expectativa quase que religiosa de que o preço faça alguma coisa, mas digo que a gente espera, né? A gente gostaria, a gente torce para que o preço faça uma abertura aí de 8,6 mais volátil, porque assim a gente deve conseguir ter um parâmetro um pouco melhor, tá? E se eu fosse procurar por uma compra, eu já parametrizei o que seria a venda, que é o mercado já está subindo, está acumulando em cima, então uma venda pode ser gerada, mas a compra, na minha visão, e é por isso que é difícil, e vai ser difícil o nosso trabalho aqui hoje, mas a compra ela deveria vir depois de manipular a mínima de Nova York. Então, o preço teria que cair, de repente buscar até abaixo da abertura de Nova York, para depois subir, entende? Então, é um desafio que a gente vai ter, e ao mesmo tempo, se ele engaja aqui mínimas, eu acho que faz mais sentido tentar pegar uma venda de continuidade do que ficar tentando prever a reversão. Então, estamos aqui neutros, entendendo aí o contexto do mercado e sabendo que pode gerar entrada para qualquer um dos lados, atento aos principais pontos que a gente demarcou aí. Inclusive, agora o euro desenvolve continuidade baixa. Então, agora é esperar. Espero que todos tenham tido um bom final de semana aí. Contem aí as novidades.
Ricardo falou: Bom dia. Até terminar as aulas, você é só um espectador, aprendendo com você, olhando como você faz na prática. Boa, boa. Acho que essa é a melhor aula que você vai ter. Uhum. Que a tomada de decisão é sempre mais difícil, né? Executar. Então seja bem-vindo e faça bom proveito aí das lives. Uhum. E vocês sabem que geralmente a gente faz a live contextualizando com o que aconteceu no último dia. Mas hoje, em particular, eu não quero nem falar do que aconteceu sexta-feira. Não porque foi um dia ruim, nem nada assim. Mas é porque eu acho que a gente precisa virar a página. E às vezes, quando a gente retoma o que aconteceu, a gente tende a ficar preso, ancorado ali no que o mercado fez em um dia específico. Bom, pediram o link do indicador. Eu vou jogar aqui no chat. Perdão aí que eu espirrei. Quando eu espirro, eu começo a ficar todo ferrado. Vamos lá. Tô com dois indicadores. Deixa eu tirar aqui. Bom, 5 minutos ainda desenha a continuidade alta. Tudo aqui ainda é cedo. Pedro falou que queria shortar a abertura. Não faz isso, não. Faz isso, não. Eu acho que, inclusive, ele pode abrir fazendo assim e depois gerar uma venda. Esperar, pessoal. Agora é a hora que a gente vai, vai querer fazer muita coisa, mas a gente não deve fazer nada. Ele já captura as máximas antes da abertura. E lá tá o euro. Lento que só. Mas aqui, cara, é muito difícil tu conseguir ler um contexto bem ali. Cada vez mais difícil, na minha visão. Bom, fato é, pré-abertura, o mercado tá bem tendencioso aqui, porque ele tá acumulando. Tá vendo? Em tese, ele está manipulando aqui em cima. Quem sabe ele não distribui para baixo. Portanto, o que a gente deve fazer agora é, além de se manter cauteloso, é estar pronto para venda caso ela apareça. Qual seria a ideia aqui na minha leitura? Uma venda de continuidade, mais ou menos assim. Tá. Essa é a minha visão, pessoal. Excelente abertura aí para nós. Gustavo falou que é a primeira vez dele operando em aniversário. Será que dá sorte? Tomara, né? Mas parabéns aí, feliz aniversário para você. Fazendo quantos anos? 22. Boa. Feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Pessoal, é agora, tá? É agora que vai abrir. 4, 3, 2, 1. Abriu. Subindo forte, forte, forte. Gostaria muito que isso aqui fosse uma captura para o preço desenvolver uma bela movimentação vendedora. Mas não vamos fechar a realidade que está diante dos nossos olhos também, tá? Difícil, muito difícil. E o pior aqui é que a gente, não, vamos jogar no de 4 horas para ver referência. Cadê a referência? Não tem referência, meu amigo. Vai voltar lá para a história. Paleolítico não vai ter referência. Então, ruim de trabalhar com máximo é que você está sempre trabalhando só com micro, né? Tu não está trabalhando com contexto macro tão bom. Enquanto que se você. Quando a gente está falando de mínima, por exemplo, a gente tem mais referência, né?
por mais que o mercado caindo, né, em bear market, toda mínima seja quase que desprezível. Porque, ainda mais, se a gente pega, sei lá, mercado cripto. Quem já pegou bear market de mercado cripto sabe o quão tenebroso é. Ian França. Vini, você é contrário ao desafio de uma fase, ao desafio imediato? Cara, não tenho nada a dizer sobre não. Acho que tudo é válido desde que você tente entender um pouco da engenharia reversa, né? Que tem aqueles testes hoje em dia também que é instant funding, né? Que você compra a conta já. Se eu não me engano, é Huntech que tem isso. E são provas caríssimas, né? Que você não compra o teste, você compra a conta, né? É caríssimo, caríssimo. E eu acho que isso daí, na maior parte das vezes, você acaba caindo numa armadilha. Primeiro que é achar que o dinheiro é seu, o dinheiro não é seu. Então você, e muitas das vezes, vai acabar quebrando as regras logo no começo. E a segunda armadilha é você esquecer do processo, né, cara? Eu acho que se tem uma coisa positiva dos testes de mesa proprietária, é que eles vão ser um recital de como você precisa tratar o gerenciamento de risco, de como você precisa cuidar das suas emoções, das suas tomadas de decisão, a importância de cada dia, enfim. Mas se pudesse ser de uma fase, eu acho que é até melhor, né? Porque verificação às vezes é chatinho. Mas eu parto da premissa que é a seguinte: para sacar na conta, você tem que lucrar. E para aprovar a conta, você também tem que lucrar. Então, a premissa que você tem que seguir é: se eu quero lucrar, eu consigo aprovar a conta. Entendeu? É porque caso você esqueça dessa analogia que é básica e parece comum, mas ela não é tão simples assim, porque às vezes a gente esquece, que a gente só quer a conta a qualquer custo, você vai acabar, até mesmo com conta, perdendo dinheiro e quebrando conta, entendeu? Que você fica naquela ilusão, naquele conto de que, ah, não, a conta é minha, o dinheiro é meu, eu vou operar e fazer muita grana. Ah, a conta é de US$ 200.000. Se eu fizer 1% ao mês, eu tô fazendo. Não, sei lá, se eu faço, por exemplo, a pegar a conta, na fase 1 eu fiz US$ 20.000. Ah, se eu faço US$ 20.000 por mês, eu tiro 100 mil por mês, pronto. Não é assim que se pensa, entendeu? Por mais que essa seja a lógica que a gente sempre vai se sentir impelido a ter, né? E faz certo sentido também, mas isso é uma armadilha. E óbvio, as mesas fazem isso de propósito para que você sempre se iluda achando que o dinheiro é seu e quebre conta. Bom, euro, vamos lá. Já que o mercado americano segue naquela chatice insuportável. Euro, a gente acabou de estabelecer as mínimas de Nova York. Por incrível que pareça, o de 15 minutos e o de 30 se desenvolvem bem. Sei não, hein? Pode ser que gere uma compra aqui. Eu não sei. E aqui a gente segue aguardando com uma paciência enorme que será necessária. E aqui tem esse fair value gap, já que a gente fala do primeiro de 8,6, acho que também cabe demarcar o primeiro de 9,6. Foi esse aqui. E aqui, ó, refinando. Esse aqui seria um trade, mas não sei, cara. Eu tô bem preconceituoso com o euro. Não me sinto tão confortável. Lucas Astolfi dissera que há um fair value gap no gráfico de 15 minutos, às 7h15 do US 100. Vamos ver. 7h15. Sim, sim. Pode ser, inclusive, uma região de alvo de uma possível venda, né? Difícil é buscar lá embaixo. Mas é exatamente nessa região que eu acho que a gente capturaria numa eventual reação vendedora. Porque é abaixo da abertura de Nova York. E faz sentido até pro contexto do diário. Mas o diário, ele tá bem bonito. Ele tá bem empoderado. Ele não precisa de ninguém. Então ele não precisaria cair, não. Esse é o problema, porque ele pode subir direto, entendeu? Difícil. Difícil achar alguma coisa aqui por agora. Acho que ninguém compraria também antes. Seria uma imprudência absurda. E agora ficar caçando venda também, acho maluquice. Pô, difícil pra caramba, tá? Vamos aguardando.
Feriado na minha cidade. Achei que o Vini não ia operar hoje. Por acaso eu sou o prefeito dessa cidade? Qual cidade? Sabia nem que tinha feriado hoje. Roger. Quarta tem Fed. O seu operacional muda? Não, a gente só toma mais cuidado mesmo. Que não deixa de ser uma mudança, né? Ponta Grossa, Paraná, né? Cidade do gigante operário. Vini, poderia explicar o conceito do Fair Value Gap de 8,5? Assim, é o primeiro Fair Value Gap da abertura de Nova York. Então, geralmente é uma região de muito conflito. E a comprinha lá do euro indo sorrateiramente. Olha, que diazinho feio até então, hein? Vamos lá. Tem nada, né? Esse é o problema. Nem pro Trump falar alguma coisa. Vamos aguardar. Até pra comprar não tem nada assim. Bem feio. Marcos, manda aí no chat, por favor. Vini, já teve dia que você acabou não operando? Sim. Eu odeio esses dias, mas sim. É uma compra no euro. Cara, eu acho que dá pra esse aí ser um trade mais curto, como esse aqui que eu desenhei, entendeu? Eu acho que teu stop tá muito distante. Mas eu tô achando que não vai gerar execução. Vini, a compra de 1 bi do Musk em ações da Tesla pode impactar, com certeza. Mas aí a gente não se importa muito com o que ele fez ou deixou de fazer. A consequência vai estar no preço, entendeu? Então a gente não precisa se apegar muito a isso. Mas pode influenciar indiretamente, sim. Já que a Tesla é uma porcentagem aí de composição do índice relevante. E pelo que você falou aí, eu não sei o que aconteceu de fato, né? Mas mas recompra de ações geralmente gera uma movimentação aí de alta, né? Diminui a oferta. Não sei por quanto ele recomprou, né? Ele pode ter comprado por um preço abaixo, seria ruim, enfim. Vini, tira uma outra dúvida. Você espera consolidar o FGF ou apenas tocar? Não faço ideia do que é FGF. Você pode ter tentado escrever FGV, né? Fair Value Gap. É, foi isso. Cara, eu espero gerar o Fair Value Gap e depois. É que depende muito do contexto, mas geralmente é dar um toque para que é ele que vai configurar a entrada, entendeu? É, pelo visto, se for gerar alguma coisa é só para umas 10,50, já que o mercado está subindo sem parar. Fica muito complicado para a gente aqui, mas o que parece mais óbvio aqui, né? Se a gente consolidar não, refinar o Fair Value Gap com esse de 15 minutos, fica com um pouco mais de lógica aqui, peraí.
Pronto. A gente percebe que aqui tem um fair value gap de 15 minutos e pode ser viável aí a gente ver uma retração conforme o preço atingir alguma região que a gente não tem referência, então a gente está trabalhando aqui com sem referência de máxima, mas uma retração aqui assim para depois subir. Eu acho que é a única movimentação aí capturável. E esse range aqui, ó, que ele formou, você pode dar aqui um zoom, até não tem nenhum fair value gap, tá vendo? O único que tem é esse aqui. Então, é uma região aí bem morta de preço. Eu acho que ele vai, né? E assim, como eu falei, estamos sem referência de máxima. Mas acredito que esse movimento de alta aqui ele não vai se sustentar muito, ele precisa cair até mesmo para subir. E eu não sei o que que eu preferiria. Pegar uma venda nessa queda, que pode ser mais curta, ou esperar para executar uma compra. Bem difícil. E de qualquer forma, e muita gente tem, inclusive, isso enquanto regra, né? De que o pessoal chama lá na gringa de no news Monday. O que que seria? Segunda sem notícia, né? Vamos lá de conceitos aleatórios. Segunda, em inglês, é Monday. Em inglês, lua é moon. Cheguei errado. Moon. Em espanhol, segunda é lunes, como se fosse o dia da lua. Aí, ó. Um conceito extremamente inútil, que só uma segunda sem notícia faz a gente falar. Altamente pagão. Alguém sabia dessa? Espero que sim, né? Não. Não perdeu nada. Em espanhol, na verdade, todos os dias eles têm ligação com o corpo celeste, né? Lunes, martes, miércoles. Aí o resto eu não sei. Viernes, jueves. Como é que é? Sábado e domingo em espanhol? Não sei. Vamos lá. Aqui. Ah, é sábado e domingo? Não sabia. Como você aprendeu inglês? Curso e muito conteúdo na internet, cara. E viajando também. Bom, agora gerou uma reação vendedora. Não acho que já seja o suficiente para a gente procurar por venda, mas ela é o suficiente para a gente estipular que pode gerar uma reação aí bonita para a gente vender. O ideal, cara, sendo bem sincero aqui, seria vender só mais para baixo, porque aqui ainda é muito cedo. Então a gente está muito suscetível ao mercado continuar subindo. Acho que a gente precisaria de uma quebra de estrutura mais forte para, dependendo, a gente vender tipo aqui assim, entendeu? Eu acho que o mais seguro é esperar cair mais para vender ou comprar aqui. Não deixa de ser uma hipótese também. Eu acho que vender aqui, inclusive agora tem uma venda sendo configurada, tendo em vista esse fair value gap aqui enquanto referência, não é uma venda feia, mas é uma venda improvável, né? Prefiro esperar. Mas eu fiz curso de inglês, cara. Eu fiz curso de inglês bastante tempo, era um curso bom até. Mas assim, eu acho que o que mais me ajudou foi quando eu terminei o curso de inglês, eu entrei numa época da minha vida que eu comecei a estudar muito sobre mercado, essas coisas. Então, eu comprei muito livro. Eu acompanhava, na época eu gostava de basquete, então eu via vídeo de basquete em inglês. Era maneiro porque eu pegava coisas que eu gostaria de consumir, inclusive em português, só que em inglês. E é maneiro porque te- você saber outra língua te ajuda não só na parte óbvia, que é saber outra língua, mas também você tem uma lógica de raciocínio diferente, né? Tem estudos que mostram isso, que você ativa áreas do cérebro diferentes ao saber diferentes línguas. Porque eu acho que você tem uma linha de raciocínio diferente e cada língua tem uma linha de fala diferente. Eu acho que eu vacilo nisso, eu tinha que saber mais alguma língua. Mas é difícil pra caramba, né, cara?
Fiz curso de espanhol, não lembro de nada. Eu acho uma língua chata. Eu acho a pronúncia meio zoada. Dito isso, enquanto o mercado não faz nada, a gente fica nesse papo furado aqui. Qual corretora você está usando? Então, esses trades aqui são na FTMO, que é uma mesa proprietária. Tá? Eu estou na fase 2 do teste da mesa de US$ 200.000. Murilo mora na Califórnia há 6 anos. Não foi para escola e só tem o inglês das ruas. E com certeza é mais do que suficiente, né? E provavelmente tu também tem uma noção boa de espanhol, que aí tem muito latino e ticano. Russo é massa. Privet. Só sei isso. Mas eu acho uma língua maneira, assim. Mas não serve pra muita coisa, né? Hoje em dia. 3 línguas agora, mas não sei escrever. É, curioso isso, né? Porque tu aprendeu o que importa, mas por não ter estudado aí, tu perde parte do conhecimento. Bom, vamos lá. Não tá bonito o de 3 minutos pra subir, nem o de 5. Eu acho que ele vai cair, só que nada consolidado ainda, nada bonito, então a gente continua esperando. É importante ressaltar aqui que o euro fez um movimento bonito e atingiu o alvo, mas ele não gerou nenhuma entrada, então até então não temos nada. Bem difícil aqui, cara. Bem difícil entender o contexto do euro para que tu consiga entrar no movimento certo na hora certa. Geralmente, tu é manipulado e depois vai. Vini, você opera em outros horários ou apenas pela manhã? Como, por exemplo, hoje. O mercado tá feio. Você deixa para operar depois? Pensa comigo, se o mercado tá feio agora, que é o momento com mais liquidez, quando tem abertura, quando tem todas as ações começando a negociar, por que que de tarde vai estar melhor? Quase impossível. Então, quando eu não opero de manhã, eu não opero mesmo. E acredite, isso não é um problema, tá? Às vezes você não operar é bom. Porque tá evitando aí um trade desnecessário. Caindo forte o euro. Eu acho que isso aqui reforça o viés vendedor, tá vendo? Porque ele foi desenvolvendo para baixo depois do fair value gap de 8,6. Aqui, uma vendinha aqui caía bem. O mercado tá estranho desde quinta. Opero na Ásia. JP 225 pela noite, nenhuma movimentação boa. Então, e isso aqui, cara, é o FOMC, entendeu? Já é o efeito de pré-notícia. O mercado começa desde segunda-feira. Vini, volta a operar cripto de noite. Cara, é uma coisa que eu não descarto, entendeu? Pode ser uma boa ideia, sim. No caso, não se deve pensar em compra, mesmo que gere um fair value gap no preço atual, porque está na região de premium. Boa pergunta, Murilo. Não é que não se deve considerar, inclusive em termos de probabilidade, eu acho provável continuar subindo, já que o mercado está com viés comprador. Só que eu me sinto um pouco mais desconfortável de sair comprando aqui. Inclusive, a gente poderia ter comprado aqui. Só que eu acho desconfortável você trabalhar com o mercado tão esticado assim, né? É complexo mesmo. Um dia como hoje é complexo. E não gerou nenhuma compra, nenhuma. A única compra que você poderia ter aberto, que seria meio louca, né? Mas era você pegar um reteste usando de 3 minutos enquanto confluência, já que ele gerou uma entrada. Você ia botar, sei lá, o stop aqui embaixo e o alvo aqui em cima. Ia ter que estar muito convicto para jogar uma compra dessas. E aqui essa venda tá bonita. Difícil. São 10h50 agora, né? A gente abriu o candle novo de 5 minutos. Eu quero acompanhar ele também. Mas parece que a gente está operando 7 horas da manhã. O mercado parece estar na seção de Londres, não de Nova York. Valeu, Carlos. Boa segunda para você.
E só foi. Até mesmo pra subir, eu pensei que ele cairia. Mas nem isso. É isso, Murilo. Concordo. Tô contigo nessa aí. Acho que agora é esperar mesmo. O preço ficar cansado, digamos assim. É que na minha leitura aqui ele já tinha feito isso. Tanto que, inclusive, eu fui bem prudente em não vender aqui. O que eu gostaria de ver é o preço consolidando um pouco e gerando algo assim. E assim, hoje ele nem deu muita relevância pro Fair Value Gap de 8,5. Porque eu acho que até mesmo se ele quisesse subir, se fosse um dia normal, eu acho que ele viria aqui primeiro para depois subir. Mas eu acho que essa alta instantânea depois de abrir, ela evidencia uma necessidade do mercado de realmente capturar lá embaixo depois. Por isso que eu fico um pouco mais tentado aí à venda do que à compra, que parece mais óbvio, mas para mim a venda pode ter um bom encaixe aí. Impressionante como até mesmo o próprio euro só foi direto. Olha isso. Opera os índices, tipo o S&P e Nasdaq. Então, eu opero o US 100, né, que é esse ativo aqui, ó, o S100. Ele tem vários nomes, tá? Ele tem o nome de Usatech, Nas 100 ou Nasdaq, entendeu? Eu comprei esse livro aí também, Murilo. Comecei essa semana. Semana passada, na verdade. Muito bom. Tá falando do Peter Brandt. O Lucas Astolfo já tá indo embora? É isso, cara. Valeu, tamo junto. Respondendo mais o Ricardo. Índice brasileiro a gente não opera, não. A gente já operou uma época, só que o mercado brasileiro ele faz movimentos muito aleatórios, muito manipulados. Então, não tem jeito. Tem compromisso 11 e 15. Por acaso esse compromisso vai te dar dinheiro? Tô brincando. Valeu. Vini, recentemente fui pra Nova York e ver como o mundo gira de verdade é loucura demais. Fiquei abismado. Pô, Nova York é muito louco, né, cara? Porque lá tu vê gente no mundo inteiro e você vê várias realidades muito loucas. Porque até o rico no Brasil é classe média em Nova York, né? O rico, rico mesmo. O milionário de uma cidade grande do Brasil, ele é classe média em Nova York. Você ficou onde lá? Ficou quanto tempo? Boa, boa. Tem muito brasileiro lá em Boston, né? Inclusive tinha uma galera aqui da comunidade de lá. O Ricardo perguntou: Vini, por que de você ir para um escritório é focar 100%? Por que não ficar em casa? Ou aí é a sua casa? Aqui é o meu escritório. E a resposta é porque em casa não tem como se concentrar 100% quando tem criança, né, cara? É barulho, gritaria, choro. E eu amo minha família, meus filhos, mas
quando você tá trabalhando, às vezes você pode misturar as coisas, aí você se irrita com uma coisa, tenta botar a culpa em outra, entendeu? Acho que mistura muito. Mas eu trabalhei de casa durante muito tempo. Esse escritório aqui tem 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que eu tô aqui. Mas sempre curti muito trabalhar de casa. Por mim, eu trabalhava de casa. Mas aqui é bom. É bom porque. Eu digo por mim, assim, no sentido do dia a dia, né? Não tem que pegar carro, não tem que sair de casa, andar na rua e tal. Por mim, eu fazia tudo de casa. Mas é bom você ter um outro espaço. Vamos lá. Alan chegou agora, não perdeu absolutamente nada. A gente desenhou essa compra no euro, que foi direto no alvo. Agora a gente desenhou essa venda, que foi direto no alvo. E agora ele tá subindo, possivelmente gerando uma revenda. Mas olha esse de 15 minutos. Tá vendo? Ele acabou de manipular. Por mais que o nosso viés seja até um pouco vendedor, por mais que a gente queira vender, olha isso. Ele capturou a mínima da sessão de Nova York, capturou a mínima de 5 de 15 minutos. Esse de 5 minutos tá horroroso, tá? Mas ele gera aqui uma entrada interessante, cara. De compra, de compra. Porque ele capturou embaixo, mas ao mesmo tempo eu não tenho coragem nenhuma de comprar aqui. É muito complexo, muito complexo. Ou seja, eu acho que ele vai cair, mas acho que o mais lógico era comprar. Ou seja, não faz nada. E aqui no mercado americano tá essa chatice aqui. Pessoal falando que trabalha com trade no trabalho. Gustavo falou que é funcionário público, também trabalha do trabalho, opera do trabalho. É isso aí. Vou pegar todo o dinheiro dos impostos e doar para o mercado americano, perdendo. Teria recomendação de algum lugar para viajar? Pô, eu não sei, depende do orçamento, do objetivo, da companhia. Tem tantas questões. Se é no Brasil, se é fora do Brasil. Cara, olha isso aqui, cara. Ele só sobe, entendeu? Ele não gerou nenhuma entrada. E se tu for pegar até e tracejar os movimentos, né? Vamos pegar todas as pernadas dadas depois da abertura. Pernada número um voltou nos 50%, então tinha uma entrada. Pernada número 2 voltou nos 50%, então possivelmente poderia ter uma entrada. Pernada número 3 não voltou. Enfim, não tem nada aqui. Eu sigo aguardando, ó. Euro fazendo o que o de 5 minutos sugeria, mas o macro, né, pelo menos essas mínimas manipuladas, aboliriam essa ideia, mas enfim, caindo bem forte, sem um ponto de interesse muito bonito, gerando aqui uma confluência, mas caindo bem forte. E aqui eu vou esperar até mais 11h15, 11h30, para ver se a gente consegue alguma coisa. Falaram de Ubatuba, não conheço. Rio de Janeiro é bom, cara. Só que tem que conhecer os acessos, né? Iria sozinho até uns 30 mil. Ah, 30 mil sozinho dá pra fazer uma graça. Ah, se tu tiver visto, dá pra ir pros Estados Unidos, né? Dependendo de Nova York, Miami, Los Angeles. Los Angeles, 30 mil já não é tanto. Mas Miami, acho que dá. Miami não é tão caro assim. Nova York é caro também, mas se tu fizer uma viagem mais tranquila, sozinho tu se vira, né? Almoça hambúrguer. Ou Europa, né? E o maneiro da Europa é que dá pra tu fazer uma viagem não tão cara assim. Digo, tu conhecer muitos países gastando menos, né?
Aí você escolhe, você quer fazer uma viagem maluca lá pelo leste europeu ou você vai para lugares maneiros. São mais caros por um motivo. Dallas, Texas, pô, é uma boa, é uma boa e irreverente sugestão. Europa anda uma hora, conhece três países. É, pega um trem, dá pra conhecer vários lugares. Foi isso que eu fiz uma vez. É bem legal. Los Angeles, dinheiro vai igual água. Você faz o que aí, em LA? Você mora onde? Los Angeles é sinistro, cara. É um dos lugares mais caros que eu já fui. O Colorado também é caro. Montanha, assim. Porque lá só vai bilionário. Aí é tudo insuportavelmente caro. Maneiro, maneiro. Serviço de limousine e PPF, eu não sei o que é PPF, não. Tô tentando traduzir isso aqui, mas não. Mas maneiro. Moro em Downtown Los Angeles. Maneiro, maneiro. Aí são, o quê? 7 da manhã? Ah, película protetora de carro, maneiro. É uma estética automotiva, né? 7 da manhã. Bom, isso aí dá um dinheiro, né? Porque vejo muito isso, assim, né? Mostrando, quanto eu ganho sendo manobrista e fazendo limpeza de carro em Los Angeles. Esse negócio maneiro. Mas dizem que, principalmente em Los Angeles, né? Tu tem que tomar cuidado com os brasileiros. Todo mundo quer te dar golpe. 3 dias de serviço, maneiro. Bom dia, Vini. Moro no Colorado. Pô, que legal. Mora onde no Colorado? Difícil ver um brasileiro morando no Colorado. Frio que só. Denver, boa. O aeroporto daí é meio macabro, eu acho. Colorado é lindo, é muito bonito. Acho que aquelas montanhas, as estradas são muito lindas, né, cara? É um lugar bem legal. Trabalha com o que em Denver, Gil? Eu fiquei pouco tempo em Denver. Fui no jogo do Denver Nuggets com o OKC e fui no ali na, qual é o nome da arena? Esqueci o nome. E fui pra Vail, Beaver Creek. Me mudei por causa da neve. A gente morava em Dallas, maneiro. Bom, aqui eu ainda tô aguardando, tá? Mas o de 5 minutos ele fecha um pouco mais vendedor, mas acho que tudo aqui ainda é precipitado. São candles sem nenhuma força, sem nenhum fair value gap, mas a gente pode ligar aqui um alerta para eventualmente uma possível quebra de estrutura. Faz snowboarding? Eu fingi que eu entendi alguma coisa disso, né? Eu só me lasquei. Ô negócio difícil. Eu tenho 1,87 m, eu sou meio desengonçado. Então foi um desastre total. Paguei US$ 100 para me ensinarem. O cara é um brasileiro, um cara. A gente foi com um grupo de amigos na época, né? E o cara me cobrou US$ 100. Ele me largou no meio da montanha, cara. Fiquei lá sentado, podendo tomar uma raquetada na cabeça. Aí chamaram um resgate e eu saí de trenó. Acho que eu nunca contei essa história. Saí de trenózinho. Sentei no trenózinho e o cara me conduziu. Pô, o cara vacilou, cara. O cara vacilou. Pô, me cobrou US$ 100 e me largou no meio. Dá pra confiar nos outros, não. Não dá pra confiar. É. E o meu celular não pegava. Aí eu fiquei sentado lá mexendo no celular, bicho. Esperando. E daí apareceu um gringo. Aí o gringo falou assim: Cara, você não pode ficar aí, você vai se machucar, pelo amor de Deus. Você tá bem? Sei lá o quê. Aí ele foi e chamou o resgate. Foi a sorte. Senão eu ia ficar lá, tenta. Eu tava descendo, me arrastando pela montanha, porque eu realmente não tava conseguindo. Eu só me tomava tombo. E o cara fez. Porque tem a qualificação por montanha, né? Ele me levou na montanha, acho que era preta, né? Que é a mais difícil. E daí era um negócio assim, avassalador, uma queda absurda, pra um cara iniciante, entendeu? Aí já sabe, né, bicho? Pô, fiquei chateado. E eu paguei ainda. Eu podia falar assim, porra, tu vacilou comigo, tu me deixou aqui no meio da montanha, eu não vou pagar porra nenhuma. Mas eu paguei. Assumi o compromisso, tem que pagar, né? Não tem jeito.
Mas acho que foi um golpe aí que eu tomei, né? US$ 100, uns R$ 500. Dá pra fazer uma bela refeição lá. Bom, aqui não tem venda ainda não, tá? Tô só desenhando. E daí, no outro dia, eu dei um migué e não fui. E daí, no último dia, eu peguei um... Tava com um amigo lá que era tão ruim quanto eu, até pior que eu. A gente ficou lá em cima da montanha só comendo batata frita e tirando foto. Eu tenho uma empresa de remodelação residencial e comercial. Maneiro, maneiro. Josué perguntou se eu quero esperar os pequenos crescerem pra voltar na pegada de viajar. Eu acho que naquela pegada com criança não tem como, porque é uma intensidade absurda e criança tem que ter rotina, aí tem que dormir, aí tem que comer. Não é tão prático, mas fazer viagens pra família mesmo, né? Pegar um carro e viajar, né, pela Europa, sei lá, um negócio desse. Mas aí as crianças têm que ficar maiores. E tem que ter paciência também, cara, pra pegar um voo com criança. Você tá doido. Você tá doido. É quase que um martírio. A gente foi pra Bahia em maio e eu falei assim, meu Deus, mas mais 15 minutos disso aqui eu não aguentava, não. É porque criança é loteria, assim, né? Na ida foi um chororô absurdo, na volta dormiram o voo inteiro. Primeira vez que eu fiz snowboard, meus amigos me jogaram na maior montanha e tive que dar um jeito de descer. É, então, mas provavelmente você tem algum background. Você andava de skate, você surfava, sei lá. Eu nunca fui bom em nada disso. Aí, é que eu não tenho, sei lá, não tenho aquela mobilidade que o snow te exige, entendeu? Dizem que o esqui é mais fácil de aprender, né? É mais difícil de aprender, mas é mais fácil de andar. Tem um negócio desse. E o snow é mais difícil, mas é mais legal de andar. É isso. E o outro é. Eu acho que isso é uma parada também, cara, que é mais pra quem é bom em esporte, assim, né? Aquela pessoa que tu vê que é meio. Tem gente que é bom em tudo, meio vocacionada, assim, pra esporte. Então é bom no futebol, é bom no vôlei, é bom no basquete. Eu sempre fui bem mais ou menos em tudo. No basquete eu era um pouco melhor porque eu treinava, mas quando tu não tem o dom, você tem que treinar umas 10 vezes mais. Aqui tem um socal que a gente sobe de carro montanha acima. 115 mil pés de altura, chama pique-pique. Deixa eu ver. Acabei de ver aqui. Maneiro. É um trenzinho. Aí é muito bonito. Eu acho que no verão deve ser bem legal, né, cara? De fazer mountain bike, essas coisas assim. O problema é o urso, né? Pô, essa live aqui tá só resenha, né? E nada de mercado. Mas por enquanto, pessoal, retomando aqui, eu tô esperando uma reação mais bonita aqui. Pelo menos o mercado, eu demarquei essa mínima aqui enquanto referência. Mas olha isso, cara. É avassalador o movimento de alta que foi feito hoje. Então, a gente fica bem difícil aqui de conseguir alguma coisa. Por isso a gente tem que esperar. Eu queria que caísse forte assim em algum momento. Fechou bonito, de 5 minutos, inclusive. Eu queria que gerasse uma reação forte pra gente conseguir alguma coisa depois. Tá boa a live. Isso aí. Criança é loteria, Vini. Ah, vocês entenderam, né? É porque de uma hora pra outra tudo muda. Aí a criança tá com fome. Pronto, já mudou tudo. Aí fica doente de uma hora pra outra. Essa live tem que ir pro YouTube. Mas as lives são os piores vídeos pro YouTube, cara. Porque diminui o engajamento do canal e, e o watch time vai lá pra baixo. Então o YouTube recomenda menos vídeo quando sobe live. O pessoal não assiste? Vocês acompanham o meu YouTube?
Bom, uma bela reação vendedora até agora, mas nada suficiente. Nossa, muito lindo mesmo. Gosto de correr ao ar livre. Exercício estava até meio parado, mas depois que comecei a ver suas aulas, você me animou pelos seus conselhos. Pô, fico feliz em saber, cara. Mas o. Aí é muito maneiro. É uma cidade, né? Um estado que é mais. Como eu posso dizer? O pessoal é mais voltado aí pra atividade física, né? Estados Unidos, isso nem em todos os lugares é tão comum assim. Mas parece que agora tá mudando essa cultura, né? Ainda mais com esses remédios aí, Monjaro. Qual é o nome do outro? Esqueci o nome do outro, de emagrecimento. O pessoal tá emagrecendo, todo mundo. O que eu fazia era criar um canal só pra live. Felipe perguntou como tá a segunda fase. A gente voltou pro 0-0, né? Tô US$ 600 positivo. Mas é 0-0, né? Pior que a gente chegou muito perto de aprovar. Mas faz parte. Enfim, estamos esperando alguma coisa. Veja esse local. Castle Rocks. Deixa eu ver. Que maneiro. Cidadezinha bonita. É pequena, né? Quantos habitantes? A cidade mais populosa? Toda pequena, não. Quer dizer, populosa não significa povoada, né? Mas. Ah, não, 73 mil pessoas. É pouca gente, sim. Dito isso, vamos lá. Mercado começando a se mexer. Bom, é inegável que tem uma reação vendedora. Nossa pergunta é: será que ela é o que a gente quer? Talvez sim, talvez não. É difícil de encontrar essa resposta agora. Mas o fato é, a gente já viu uma reação vendedora, o que já pode chegar a configurar uma compra, uma venda em breve, já que a gente está próximo de quebrar essas mínimas, que agora aparentemente estão sendo quebradas. A gente vai fechar os 5 minutos daqui a pouco. Pode ser que seja coerente a gente procurar de repente por uma venda aqui. E teria que ser uma venda bem despretensiosa. Eu digo aqui por despretensiosa assim, sem de repente botar muito risco, talvez com metade da mão. Lá é o local onde tem mais clientes. Maneiro, maneiro. Pô, bem legal, cara. Legal saber que tem gente do mundo inteiro aqui. Tem gente de Portugal, Estados Unidos. Pô, Colorado e Los Angeles são dois lugares bem distantes, né? Então, são dois países diferentes, quase. Seven Falls é aquele do. Que tem aquele meme até, não é? Ou aquele é Cataratas do Niágara. Que é aqueles esquilos vendo a água caindo. Bom, o fato é, aqui em tese tem a água. Eu ia falar água. Ó. A gente tem uma quebra de estrutura, só que o de 5 minutos, ele não. Ah, não, não foi o de 5 que fechou, não. Ah, não, mas também. O de 5 e o de 15 eles não fecham tão apropriados assim para uma venda. Então aqui eu ainda acho bem perigoso a gente sair vendendo. Eu acho que a compra, inclusive, até faz mais sentido do que a venda ainda. E o euro também não gerou nada. Eu não vou abrir nada aqui. Eu realmente acho que, do jeito que fechou, parece mais provável ele renovar a máxima, algo assim, do que ele cair agora. Mas ao mesmo tempo eu não teria coragem nenhuma de comprar aqui. Então acho que o que vale é esperar. Já volto, só um minuto. Só um pulinho no banheiro e enquanto isso a gente espera o mercado se mexer.
Voltei, pessoal, vamos lá. Aqui a gente ainda não tem nada de confirmação. Eu realmente acho que, aparentemente, deve gerar um movimento de alta ainda. Mas isso não me torna convicto o suficiente para querer comprar, entendeu? Porque esse movimento aqui também não é nada bonito para ficar procurando por compra. E o euro realmente não gera nada, porque tem dia que, não, pelo menos a gente consegue uma coisa no euro, mas também não tem nada. Então, até então, é um dia muito pouco propício para a gente fazer algo. Eu vou ficar aqui até mais 11h30 para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas fico bem desestimulado de tomar decisões aqui, abrir alguma coisa. Tem nada. Entendeu? Pessoal, pedi uma ajuda de vocês aí. Me recomendem cadeiras, por favor, de escritório. Cadeiras boas, tá? Confortáveis, que a minha velha de guerra aqui tá ruim. Eu tô enrolando pra trocar ela, mas eu preciso comprar outra cadeira. Me mandem lá sugestões. Pode ser até no privado. Tô precisando de achar uma cadeira boa. Bom, vamos lá. Ainda não temos nada muito concreto aqui. 15 minutos. Pode ser captura para subir ainda. 5, eu digo mesmo. Aí eu fico aqui muito impelido a pensar que, na verdade, ao invés de querer vender, eu deveria esperar uma compra. Mas ao mesmo tempo, compra com base em que referência? Só isso aqui? Complicado. Esperar. Alta volatilidade, né, cara? O cara mandou uma cadeira aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não nessa aba, né, rapaz? Peraí. Já salvei aqui. Cadeiras da Elements, ergonômica. Beleza. Obrigado pelas recomendações. Deixa eu botar aqui. Cadeira Elements. Beleza. Vou olhar isso tudo. Muito obrigado. Que essa minha aqui tá lascada já. Tem essa cadeira aqui, cara, há um tempo. R$ 900 uma cadeira? Faz o L. Faz o L. Mas já era esse preço, já tem um tempo já. Eu odeio cadeira gamer, cara. Não sei por que eu tenho um preconceito com cadeira gamer. Desculpa aí os que gostam de cadeira gamer, tá? É que eu me sinto uma criança com aquela cadeira. Por favor, não se ofendam, tá? Mandaram aqui DT3 a zero, bonita essa. Maneira. Manda lá, manda lá. Estou precisando. Cadeira gamer é só ilusão. Mas é, cara. Dizem que elas são mó desconfortáveis, né? Que elas são meio duras. Sei lá. Nunca tive uma. Cadeira gamer vem com RGB. Vou nem terminar de ler. É. Bom, o mercado vai caindo, mas vai caindo naquele ritmo nada sedutor. Olha isso, cara. Realmente eu acho que a compra aqui é mais coerente do que a venda, porque, inclusive, de 15 minutos acabou de pegar na mínima do anterior, tá vendo? Então eu acho que aqui o mais provável, vamos ver como é que vai fechar, mas o mais provável é realmente comprar e tentar surfar aí uma continuidade de alta. Mas será que vai fazer ainda um movimento bonito agora? Não sei. Mas acho que a ideia deveria ser algo assim. Deixando claro que não é o trade que eu sou mais fã, não, mas tô achando que vai ter que ser algo nessa ideia aqui. Eu não vou abrir nada ainda não, tá? Só tô desenhando aqui um cenário a partir do que eu tô vendo no preço, né? Não sei. Vamos ver. Talvez capture um pouco mais embaixo. Mas eu fico mais tentado a comprar aqui, mas ao mesmo tempo eu já começo a pensar assim, pô, eu tô aqui a 1h20 na frente. 1 hora, né? Porque a gente tá começando a live 10h15. Tô aqui a 1h06 na frente desse gráfico e eu vou abrir um trade num movimento tão lento assim.
Sei não. Isso aí, tô esperando. Não, assim, eu desenhei essa compra aqui que me parece convincente, mas também não descarto uma reação vendedora aí, a gente mudar de ideia. Mas eu acho que isso aqui é o que mais faz sentido, dado o cenário atual, mas ao mesmo tempo. ah, Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Se continuar assim, eu não vou fazer nada. A não ser que reaja aqui, faça uma alta apoteótica. Caramba, mandou aí a leitura dele, uma bela leitura, inclusive. Ó, caindo agora. Aqui no MetaTrader já inverteu o candle já. Tá lá embaixo. Mas eu tô bem tentado a achar que vai subir mesmo, porque capturou bem bonito a mínima de 3 minutos. Tô pensando em jogar uma comprinha aqui. Mas aí eu já começo a pensar, pô, se tu toma um stop depois de esperar esse tempo todo, tentando comprar no topo. Chato, chato. Mas o fato é, a gente tem aqui uma bela acumulação, uma manipulação. Pode ser que distribua pra cima aí. Parece que não abriu ainda o mercado, parece que. Pô, que coisa estranha. Enfim, eu gostaria de comprar aqui com com essa movimentação que parece ser uma captura, mas eu só compraria depois de uma movimentação de alta decente, tipo essa que aparentemente está fazendo. Aí eu fico mais inclinado a comprar, mas aí tem que fechar um que era bonito, pelo menos. Se fecha lá em cima, eu compro. Eu compro não no fechamento, né? Eu compro, de repente, na abertura do outro com uma captura bonita, uma coisa assim. Algo nessa ideia aqui, ó. Ah, mas não fechou bonito, não. A ideia era tratar isso aqui como order block, de fato é. E jogar ele uma compra aqui. Esperando. Bela reação. Mas já cai de novo. Deixa eu falar. Que diazinho, hein? Assim, não tem nem por que você fazer. Ó, foi embora. Teria estopado em um segundo. Mas assim, se a gente quer comprar, a gente pode esperar por alguma reação compradora aqui. Porque se ele tava caindo para subir, agora é a hora dele subir. Fechou de 5 minutos, ou seja, foi ali embaixo capturar justamente no fechamento. O que é bonito. Cara, tá bem bonito para subir, tá? Essa captura aí me conquistou. Bonito. Mas ao mesmo tempo, esse order block parece levar o preço para baixo. Eu joguei a compra aqui agora. Tô comprado, vai ser meu trade do dia. 24.207 é o stop. E foi agora, não é? Que foi? Minha entrada ficou em 217 e o alvo final seria lá em cima. Não é que foi? Vamos ver se agora desenvolve para cima. Mas eu comprei ali um segundo antes de subir. Eu abri. Eu comprei em 217.
Pô, se eu conseguir pegar esse movimento aqui, vai ser beleza pura. Alvo, já vou até posicionar, só para eu ter uma ideia de lucro. 24, 2, 4, 5. Ai, pode ser. Caramba. Cara, tá muito bom para ser verdade, porque foi exatamente, né? Mas não tem por que duvidar se está na nossa frente. Eu abri em 24, entrei mais pesado sem querer. Então já estuda até fazer uma parcial ou zerar, né? Se você tá desconfortável aí com o tamanho. Bem bonito o movimento, tá? 15 minutos, tá bonito pra caramba. Tem nem o que falar. Já pagou? Não. Caindo forte, mas acho que não anula nada. Acho que é uma retração normal, já que ele subiu também muito forte. Teria alguma segunda entrada? Bom, aí nesse fair value gap que eu puxei pro lado, mas se tinha, já foi, né? Mas seria aí. Mas ao mesmo tempo, eu acho difícil demais tu conseguir executar isso aí, porque exige, número um, frieza, e segundo, que é muito rápido, né? Então tem que ter uma agilidade aí quase que impossível de se ter. Foi nos exatos 50% do fair value gap de cima. Espero que continue subindo. Foi embora. Bom, aqui eu já estudo zerar. A gente já está em duas vezes o risco. Já é uma região um pouco mais complexa, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe a possibilidade de renovar a máxima. Enfim, vamos ficar aqui com cautela e pronto para tirar aí o trade caso fique estranho. Deixa eu ver todos os tempos gráficos. Vai abrir agora de 5 minutos, pode manipular para baixo. Tomem cuidado com isso. Ou para cima, né? Meu Jesus, o que é isso? Capturou forte embaixo, abriu de 15 minutos e de 30 minutos, não tem notícia, mas abriu bem forte. Cuidado. Quem quiser, bota o stop na entrada, eu não vou mexer, não. Assim, tá bonito, né? Agora, mas sei lá. Pode ser que busque lá embaixo. É uma região de máximo, já falei, a gente não tem muita referência de máximo, né? Mas se subir aqui é caixa. Mas, sei lá, bicho. Manipulação bizarra. Fechar o de 1 minuto, fechou. Bom, não era o tipo de movimentação que eu queria que acontecesse, né? De novo buscando ali. Ao mesmo tempo que eu fico pensando em zerar, eu acho que seria um desperdício zerar aqui, sabendo do potencial que tem de movimentar para cima, ainda mais depois dessas duas capturas. Então,
Ai, ai. Vamos exercitar nossa mão de diamante aqui. E esperar pelo menos ali nas máximas. O mercado está tadafilado. Eu acho que ele tá um pouco bipolar, né? Mas espero que seja isso aí mesmo. Que agora renove as máximas. Pô, isso me tá me gerando um desconforto. Dá vontade de zerar. Mas o de 5 minutos tá muito bonito pra subir. De 3, desculpa, deixa eu ver o de 5. Também tá bonito. Eu não sei, cara. Bate uma desconfiança aqui. Esperar. Esperar. O pessoal falou que reentrou. Pô, se você reentrou nessa reação vendedora aí, você é um quase que um mestre do Kung Fu. Que foi um reteste. Primeiro que foi muito rápido, e segundo que difícil de você conseguir ter uma reação dessa, né? Mas que bom. Pelo menos até agora, né? Se der errado, você vai falar, ah, não, não tinha que ter entrado. Sempre assim. Vini, tem alguma calculadora pro MetaTrader 5? Com certeza tem. O pessoal aí vai até saber te ajudar melhor que eu, já que eu não uso MetaTrader 5 e nem calculadora. Mas com certeza tem. Até se você pesquisar aí Lot Size Calculator, você vai achar com certeza. Por favor, vamos? Bom, falta 1 minuto para fechar o de 5, que foi justamente o que trouxe essa grande manipulação aí. É importante a gente ver como é que vai ser esse fechamento aí desse candle que abriu agora. Gera um desconforto, né? A gente sabe que a gente está suscetível aí a uma bela de uma porrada para baixo se o mercado fizer isso. Mas a gente está na posição mais privilegiada, né? Que é aquela que está positiva. E creio, inclusive, que a maioria já fez isso, mas a gente pode posicionar stop na entrada, enfim, a gente tem essa liberdade aí. Para mim, seria o melhor dos cenários de 5 minutos fechar lá em cima. E não é isso que está acontecendo. Mas também não está fechando feio, né? Dado onde ele foi. Mas complicado, hein? Não tá bonito, não. Que coisa horrível. Não sei nem o que falar. Olha o que ele tá fazendo. Vai voltar na entrada. Ou ele veio capturar, ou ele vai rasgar para baixo. Tá testando nossa paciência. O de 15 ele ainda pode ficar bonito pra gente, eu acho. Tanto de 15 como de 30. Esperar. Pois é, Murilo, também me deu muita vontade de zerar o trade, mas tudo aquilo que o mercado não estava fazendo antes, agora ele tá fazendo. Ai, ai, que dificuldade de sair daí.
É isso aí. Muito bem pontuado aí pelo Thiago. É agonizante mesmo operar em. Agoniante é operar em máxima, porque a gente sempre acha que a gente tá na beira da reversão, né? E querendo ou não, esse é um risco mesmo de operar assim. Das duas, uma, tá? Que aqui o de 3 minutos, ele expressa bem o que deve acontecer. Ou ele tá retestando aqui para continuar subindo, ou ele vai reverter e cair mesmo. Tiraria a gente do trade. O que a gente pode fazer aqui por segurança é já colocar o stop na entrada, porque eu acho que nessa altura, um reteste na entrada é morte pra gente mesmo. É fim de trade, porque se ele vai na entrada, significa que ele realmente tem o interesse mesmo em buscar as mínimas. Então, eu estou posicionando agora o meu stop ali na entrada. Ficou em 16,46. Então, estou com o meu risco quase zerado. Como a minha entrada ficou um pouco em cima, está US$ 300 de prejuízo, o que é praticamente nada, no zero a zero. E tem que deixar o trade rolar agora, pessoal. Não tem muito o que fazer. Tem que ter paciência, porque por mais que seja uma entrada, por mais que seja uma reação ruim para a gente, a entrada foi boa e pode haver o interesse mesmo de buscar lá nas máximas. Mas também pode cair, entendeu? E é justamente por mensurar esse risco aí de tirar a gente que eu acho melhor ficar protegido com stop no zero a zero. Esse de 1 minuto aí precisava fechar mais bonito. Mas aparentemente ele reagiu para baixo. Mas será que para cair não precisava ir lá em cima primeiro? Não sei. Sei que meu risco tá protegido. E também não seria nenhum absurdo fechar uma segunda aí sem notícia no zero a zero ou com um leve prejuízo. Óbvio que a gente quer é sair com lucro, né? Tá maluco? Mas está aqui lidando com o possível, né? E eu vou posicionar o alvo lá em cima mesmo, porque eu vou ter que sair, né? Tem um horário. Vou deixar o alvo posicionado em 23,245. Deixa eu ver onde seria o alvo. Acho que vai estopar a gente na entrada logo mais. 23,243,7. 23,243,7 é o alvo. Reagiu bem para cima agora. Vou torcer para que esse de 5 minutos feche mais bonito. Enfim, vou ficar aqui mais uns 3 minutinhos e vou partir. Espero que seja aí o que o mercado demore para fazer o que ele tem que fazer. Abriu até com gap. No MetaTrader não tá com gap não, mas no TradingView tá. Cara, tá bonito para subir, tá? Esse fair value gap aí tá causando uma grandíssima confusão. Espero que seja para subir. Portanto, aos que não acompanharam, sei lá, stop loss tá aqui. O pessoal chamaria de BE. Para quem não sabe, é break even. O que é break even? É o ponto de entrada, né? Agora foi. Acho que agora vai. Bom, renovamos o máximo agora. Preparado aqui para fechar, caso reaja feio para baixo. Óbvio que eu queria pegar até lá em cima, mas a gente tem que ter uma certa desconfiança, tá? Porque ele manipulou o máximo agora, tá vendo? Acho que ainda vale segurar, mas tomar cuidado. Fechou de 3 minutos.
Acho que já vale mover o stop de novo. Agora para uma região com lucro já. Aqui, tá vendo? 24.222,5. Pronto. Agora o meu stop gain tá de US$ 800, ou seja, no pior dos cenários eu sairia positivo. Daí eu consigo segurar até o alvo. Mas eu realmente tenho que sair que tá na minha hora. A não ser que meu filho volte para casa andando. Tô brincando. É... Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrar a live aqui, mas eu vou continuar acompanhando a operação. Mais uma vez, operando até um pouco mais tarde, né? Não é algo que a gente faz muito, mas hoje o mercado só gerou essa entrada agora. Então, fiquem de olho aí. Eu ficaria atento para zerar com lucro caso fizesse alguma movimentação estranha. E tô só esperando esse candle aí fechar. Vai que, né? Que agora foi de vez. Acho que eu vou zerar aqui mesmo. Já, para mim já bate 2 vezes o risco e eu tô de boa. Só esperar fechar aí. Acabei de zerar aqui com US$ 4.000 de lucro. Portanto, fechamos a segunda-feira lucrativos, positivos. Começamos bem a semana positivos e operantes. Valeu, pessoal. Então deu até para finalizar aqui a live. Boa segunda-feira, boa semana. Eu tô com pressa aqui, então vou ter que partir. Mas fica aí uma saudação para todo mundo que acompanhou até o final. Foi uma live engraçada, leve e a gente ainda conseguiu operar no final. Valeu, beijo.